Cartago delenga este. Urbe latiricium evenit marmoriam reliquit. Vini, vidi, vec. Fabum essesuae cenque fortunae. Ceterum, Centheo, Cartaginem, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 116º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E pro nosso mural de recados... Mural de recados, Roma nua e crua. Muito bem, pessoal, quero aqui agradecer ao ano que passamos junto, 2022 está indo embora, esse podcast vai continuar, mas este é o último episódio do ano, espero que apreciem. Quero agradecer aqui especialmente a todo mundo que contribuiu de alguma maneira, seja dando 5 estrelinhas no seu agregador ali favorito, deixando um comentário e, claro, aqueles que contribuíram financeiramente, o meu muitíssimo obrigado, especialmente para minha tetrarquia que vem aqui ao longo dos anos me aturando, me ajudando, bancando esse podcast. Então vamos aproveitar aqui o gancho e deixar aquele salve. Imperator Maximus Nicolas Prandi, nossos Césares Lucas Prandi, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. No episódio passado tivemos muita ação, então Otávio Otaviano se casou com Lívia, a futura primeira imperatriz. Vimos também que o Triunvirato faz a paz com Sexto Pompeu, mas que logo depois Sexto Pompeu e principalmente Otávio Otaviano já começam a tentar cruzar um caminho um do outro, um mexer nas gavetas dos outros, e Otavinho, vida louca, tenta pegar o Sexto Pompeu desprevenido e tenta invadir a ilha da Sicília num movimento meio que surpresa, reacendendo assim a guerra entre o Triunvirato e Sexto Pompeu. Inicialmente esse ataque foi muito mal sucedido, Otavinho Vida Louca dá com os burros na água e fica em más lençóis, então logo ele chama seu amigo Marcos Agripa para consertar a sua cagada. Ele achou que dava para tocar uma campanha sem o Agripa, viu que não dava. E vimos também no episódio passado que o segundo Triunvirato renova a parceria, estendem ali os seus títulos por mais 5 anos, a divisão do mundo romano por mais 5 anos, e para selar esse pacto fazem um acordo, uma troca de ativos militares. Marco Antônio manda 120 barcos de guerra e Otávio Otaviano diz que vai mandar 4 legiões lá pro Marco Antônio invadir o Império Parta, e ele tá esperando até hoje essas legiões chegarem. Bom, pessoal, foi isso no episódio passado, bora pro episódio de hoje. Roma nua e crua. Muito bem, pessoal, no último episódio terminamos com Agripa reconstruindo uma frota para o Otávio Otaviano, para o Triunvirato. Ele secretamente ali monta um porto conectado num lago, começa a construir uma marinha nova, treinar novos soldados e marinheiros. O Agripa era zica demais, e em meses ele consegue colocar uma nova frota de pé e treinar soldados e marinheiros. Facilitou também o fato dele ter conseguido aqueles 120 navios do Marco Antônio, mas de qualquer forma, agora Agripa, Otávio Otaviano e o segundo
triunvirato, posso chamar assim, tem uma frota nova, são barcos novíssimos agora com o que tem de mais moderno de tecnologia. O Agripa era fera demais como general, então os soldados, os marinheiros estão treinadíssimos, porém essa era uma tarefa dificílima. Sexto Pompeu, ele pousava, né, acho que eu já falei isso aqui, como filho de Netuno, ele se dizia abençoado, até porque seu pai, seus irmãos, todo mundo já tinha morrido ali na Segunda Guerra Civil contra o Júlio César, mas ele sobreviveu, ele conseguiu tomar a Ilha da Sicília, ele fez acordo, voltou para a cena de poder, brigou, reimpôs ali um bloqueio naval em Roma, né, depois de Otávio Otaviano trair ele, os preços em Roma disparam, então assim, o cara tinha muito poder. Caralho, o maluco é brabo. E todo o seu poder estava quase que baseado na capacidade que ele tinha de reunir armadas, reunir barcos e fazer bloqueios e atacar portos estratégicos e etc. Então ele pagava esse pau. A Ilha da Sicília é um mapa aí do Mediterrâneo à mão. Ele é bem ali no centro do Mediterrâneo, entre a Península Itálica e o norte da África. Então assim, uma posição extremamente estratégica. Essa ilha também é vulcânica, ou seja, toda montanhosa, cheia de lugares para criar fortes, difíceis de serem penetrados, então ele de certa forma estava na melhor, ainda mais porque tinha vencido o último embate contra Otávio Otaviano. Então, assim, para ter mais chances de vitória, né, o Otávio Otaviano resolve agora envolver o terceiro triunvirato ali para lidar com o Sexto Pompeu, que é o Lépido. O Lépido estava ali meio que escanteado nas províncias ali do norte da África, ele ficou com aquela região, ele era um dos triunviratos, né, junto com o Marco Antônio e com o Otávio Otaviano, mas ele sempre teve uma posição de menor prestígio ali dentro dos três. E agora, o Otávio Otaviano, pensando que é necessário a presença do Lépido, ele vai chamar. Então o Lépido consegue também juntar cerca de 12 legiões, uma força extremamente considerável. Ele também junta uma frota e agora a ideia era o seguinte: atacar a Sicília por 3 frentes. O Lépido, vindo das províncias ali da África, do norte da África, ataca o sul da Ilha da Sicília. O Marcos Agripa, com a sua frota principal, ataca ali o noroeste da Sicília, e Otávio Otaviano, então com uma frota menor, mas com mais tropas para colocar suas tropas ali na Sicília, atacaria pelo nordeste. Então essa era o plano de guerra, um ataque em 3 frontes, vindo do sul para o norte ali do Lépido, a noroeste com Agripa comandando e a nordeste com o nosso Otávio Otaviano. Bom, o ataque começa com o Lépido atacando ali o sul da Sicília. Ele é bem sucedido, primeiro porque Sexto Pompeu não estava esperando um ataque ali vindo do sul, nem tinha preparado suas forças principais ali, então o Lépido consegue desembarcar cerca de 12 legiões e consegue atravessar ali sem muitas dificuldades. Já no nordeste e no noroeste a situação é um pouco diferente. O Agripa e o tentam atacar ali, né, por o noroeste e nordeste ao mesmo tempo, tentando pegar Sexto Pompeu desprevenido, mas ele estava ligado ali no Paranauê, ele conhecia muito aquelas águas, ele também esperava um ataque vindo e possivelmente por 2 frontes, como foi o que o Otávio Otaviano tinha tentado fazer sozinho no ano anterior. Então Sexto Pompeu consegue interceptar esses ataques, consegue vencer a batalha naval, e a grande maioria, tanto dos barcos de guerra quanto dos barcos de transporte ali de Otávio Otaviano e do Marcos Agripa, vai ser afundado. Apesar de toda a preparação, apesar de todo o treinamento, apesar do Agripa, o Sexto Pompeu consegue dar fim na maior parte destes navios e tropas. Mas nem tudo estava perdido, porque cerca de 2 a 3 legiões conseguem desembarcar ali no nordeste da Sicília, e agora tem 2 forças ali. Uma do sul, que foi o Lépido que colocou, com cerca ali de 10 a 12 legiões, e uma outra força menor entre 2 e 3 legiões ali no nordeste. Essa força no nordeste, vale ressaltar, estava ali, vou chamar de ilhada, porque apesar de elas terem descido ali, a marinha do Otávio Otaviano e do Agripa foi para o espaço, então não teria como eles serem abastecidos nem reforçados, e esse era um problema.
Bom, nem o Agripa, nem o nosso Otávio Otaviano sofreu nenhum dano pessoal ali durante esse ataque. Apesar das frotas que eles comandavam serem interceptadas, em grande parte destruídas, eles tiveram tempo de fugir e estão ali de volta na Península Itálica, pensando os seus próximos passos, o que fazer principalmente para reabastecer aquelas tropas que estão ali no norte da Sicília. Mas como os dias vão passando, vários barcos que fugiram ali do ataque, meio que se perderam, se desagruparam, tanto barcos de guerra quanto barcos de transporte, eles começam a chegar em vários pontos, em vários portos, mas a galera, né, eu digo Agripa e o Otávio Otaviano, continuam a reunir esses barcos e ver que força eles conseguem compor. Com o passar dos dias aí, eles juntam algumas embarcações, algumas dezenas de embarcações de guerra, algumas dezenas de embarcações de transporte e conseguem também juntar cerca de mais 2 a 3 legiões, além daquelas que já estavam lá. Era uma força razoável e com um plano audacioso, eles esperam que vão conseguir dar um fio no Sexto Pompeu. E eles então preparam este plano. Qual que é a ideia? Não sei. O Agripa vai preparar, né, os navios de guerra, a maior frota ali, a maior armada que ele vai conseguir e vai desafiar Sexto Pompeu para uma batalha naval. Agora com menos barcos, é quase que uma missão suicida ali pro Agripa. Porém, enquanto essa missão suicida do Agripa vai rolar, a ideia é que Otávio Otaviano consiga, com uma pequena escolta, transportar ali as 2, 3 legiões que eles conseguiram se juntar ali pro norte da África, ali para se juntar com as outras 2, 3 legiões que já atracaram no nordeste da última vez. Bom, vamos aqui seguir com o Otaviano colocar o plano em prática. O Agripa desafia ali o Sexto Pompeu para uma batalha naval. Enquanto isso, com uma pequena frota, o nosso Otávio Otaviano vai tentar desembarcar as tropas. O Pompeu meio que já previu esse movimento e consegue interceptar tanto a marinha do Agripa quanto essa menor frota aí que estava com o Otávio Otaviano. Os navios de guerra ali com o Otaviano vão se engajar e nem tudo está perdido, porque o Otávio Otaviano consegue desembarcar ali no nordeste da Sicília com mais 2, 3 legiões, compondo ali cerca de 4, 6 legiões sob seu comando no nordeste. Agora, né, ele perdeu o resto da sua frota ali, que teve que engajar com as forças de Sexto Pompeu, mas se a Agripa tiver vencido a sua missão suicida, tudo está uma maravilha. Mas com o cair da noite as coisas vão ficando preocupantes. Primeiro porque ele recebe uma mensagem que uma força ali está vindo da Sicília, né, uma força inimiga, legiões ali, uma força terrestre do Sexto Pompeu está vindo atacá-los. E outra coisa, com o final de tarde chegando, começam a aparecer alguns navios ali perto da praia que eles estavam acampados, navios do Pompeu, o que tudo indica que Agripa foi interceptado e perdeu a batalha naval. Agora a situação tá desesperadora. E o que o Otávio Otaviano faz? Ele mete o pé, ele dá desculpa a qualquer soldado ali, fala: Vou pegar mais tropa pra nós, vou arrumar as coisas. Mas ele pega ali o barco mais rápido que tem e volta ali pra Península Itálica, achando que tá tudo perdido. Ele até desembarca ali na península, em nenhum porto importante, numa praia qualquer, e ele se esconde então numa caverna e passa cerca de meio-dia ali pensando o que será que vai ser da vida dele agora que ele arriscou tudo, perdeu, tentando lidar com o fato que ele arriscou tudo, deu um all-in e já era. Depois de passar esse meio-dia intocado na caverna e tentando lidar com os fatos, ele resolve que tem que sair de lá, se dirigir à cidade mais próxima, entender o que está acontecendo e aceitar o seu destino. E ele, ao chegar na primeira cidade, ele já logo tem uma surpresa. Na verdade, nada estava perdido. Eu tô passada, chocada. O Agripa, naquela primeira ataque, né, que é aquela missão suicida dele, ele conseguiu arrancar um empate ali do Pompeu e conseguiu depois lutar outras batalhas menores e destruir várias embarcações ali do Pompeu, além de abrir linhas ali de suprimento para as tropas que estavam ali no Nordeste. Então, na verdade, foi tudo muito bem. O Agripa deu conta de tudo. Primeiro neutralizou ali a força maior de Sexto Pompeu,
Pompeu, depois pegou ela em pequenos pedaços e destruiu várias partes, e agora a marinha de Pompeu, depois desses 2 anos de batalha, aí já estava severamente comprometida. E com agora esse caminho mediamente livre da Península Itálica para a Sicília, Otaviano e Agripa se concentram em agora recrutar novas legiões, né, novas tropas terrestres. Eles logo conseguem ali, buscando nas províncias, juntar mais cerca de 4, 5 legiões e conseguem desembarcá-las ali no Nordeste junto com as outras 4, 5 legiões que já haviam. Então agora, tanto lá no sul da Sicília, com as tropas que o Lépido desembarcou, mas as tropas ali no Nordeste, há cerca de 20 legiões dos triunviratos ali na Sicília. Então uma força gigantesca. E agora, né, com rotas abertas, estabelecidas de suprimentos, então uma força que pode ser reabastecida. No sul da Sicília, as tropas ali do Lépido já vinham tomando várias cidades e a coisa ficou feia agora pro Pompeu. Bom, Sexto Pompeu mede ali suas opções e decide que o melhor é desafiar o triunvirato ali para uma última grande batalha naval. Ele tem que reunir toda a sua frota ali, reparar uns barcos. A sua frota já não era o que foi um dia no início da guerra, porém em forças terrestres ele vai estar pior ainda, e ele decide que uma batalha naval é onde ele tem as maiores chances. Se ele conseguir destruir a frota dos triunviratos ali, ele vai conseguir então cortar as rotas de suprimento e consequentemente forçar ali um acordo pelo menos com o triunvirato. Se ele perder, então está tudo perdido, porque ali na via terrestre, ali na batalha pela ilha em si, ele não vai conseguir se manter por muito tempo. O Sexto Pompeu então vai pegar sua frota e atrair ali e oferecer uma batalha naval perto ali do porto de Nauloco, no que ficou conhecida como a Batalha de Nauloco. Então vai ser uma batalha feroz. O Agripa vai assumir o comando ali da armada do triunvirato, vai pegar todos os seus navios e parte ali pro pau contra a frota de Sexto Pompeu. O nosso Otaviano fica ali em terra, na verdade ali na praia, vendo a batalha começar a se desenrolar. Ele e seus assessores estão vendo tudo ali da praia, vendo aquela batalha acontecer, e o nosso Otaviano começa então a ficar muito nervoso. Ele abandona a galera e basicamente deita na areia, olhando pro céu, tipo, abandonando tudo. Seus conselheiros ainda vêm começar a dar reporte ali, a informar como a batalha tá discorrendo, mas ele ignora normal, tipo um técnico quando não quer ficar vendo a batida de pênalti do seu time, tipo o Tite na Copa aí, né? Algo do gênero. Ele simplesmente deita na areia, fica olhando o céu e ignorando tudo e todos, sem nem olhar o que tá rolando. Bom, a batalha tá desenrolando, não tem nenhum plano mirabolante, mas devido agora já à superioridade tecnológica, vou dizer, dos barcos do triunvirato principalmente, eu digo a nosso Marcos Agripa, vai conseguir vencer a batalha. Então os conselheiros do Otávio Otaviano vão lá lhe trazer essa boa notícia. Aí então ele vai levantar da areia e vai comemorar a vitória. Agora ficou louco pro Sexto Pompeu. Ele desafiou, deu all-in ali pra uma última grande batalha naval e perdeu, e teve que meter o pé e fugir. Bom, as tropas terrestres do Sexto Pompeu que estavam ali na Sicília, sabendo que a batalha naval foi perdida e que Sexto Pompeu meteu o pé, logo resolvem entregar, e essa batalha aí se escafedeu, foi fim. Então o triunvirato saiu vitorioso. Otávio Otaviano conseguiu tomar lá, junto com o Lépido, a ilha da Sicília, o Sexto Pompeu pra correr. E aí só vamos terminar com o Sexto Pompeu aqui rapidinho, eu volto pro nosso Otávio Otaviano. Sexto Pompeu foge então, né, vai chegar lá nas províncias do leste, lá na província da Ásia, perto ali do Império Parta. Ele começa, segundo diz a lenda, a tentar negociar com o Imperador Parta ali, algum tipo de acordo, com ele representando os romanos, e o pessoal lá do Marco Antônio, o pessoal lá que, um governador de alguma província ali que estava sob os cuidados do Marco Antônio, consegue capturar o Sexto Pompeu, e Marco Antônio dá ordem então para ele ser executado. Depois disso, até o Otávio Otaviano vai usar isso contra o Marco Antônio, que executou o Sexto Pompeu sem julgamento, mas isso um pouco mais para frente, vamos parar por aí. Então o Sexto Pompeu perdeu a treta, tentou fugir, foi capturado e morto por ordens do
Marco Antônio. Lá na ilha da Sicília, suas tropas se entregaram e, de novo, agora o bloqueio naval é suspenso, os grãos voltam a ir para Roma e Otávio Otaviano, que no ano anterior estava à beira do colapso, agora é visto como um herói. Por toda Roma, de vez acabou a guerra, essa província ali está sob forte domínio dos triunviratos e agora nada mais vai impedir que os grãos voltem a circular e não há mais treta política, não há mais nenhum centro de poder fora do triunvirato. Como já vimos outras vezes aqui na história romana, quando não há inimigos internos para eles se juntarem, logo um se vira contra o outro. E é mais ou menos o que acontece agora. Por quê? Tava tudo bem, tudo em paz, mas lembra que o Otávio Otaviano pediu ajuda pro Lépido, o outro personagem ali do triunvirato? Então, ele já sentia-se escanteado e com razão, afinal, o Marco Antônio e o Otávio Otaviano estavam decidindo tudo sem ele, estavam com as melhores províncias, estavam com o grosso do poder e do dinheiro na mão. O Lépido ficou um pouco escanteado. E agora, se não fosse ele invadindo pelo sul, ele conseguindo tomar várias cidades, ali ele teve um papel importantíssimo para realmente dar fim no Sexto Pompeu. Só que o Lépido pensou, Pô, eu fiz aqui minha parte, eu tô aqui suavão, eu que tenho menos províncias, nada mais justo que a província da Sicília, da Sardenha e da Córcega ficar agora comigo. Então, o Otávio Otaviano lá de Roma vê que o Lépido, né, instalou suas tropas ali e não saiu, manda diretamente uma mensagem pedindo pro Lépido se retirar da Sicília e retirar suas tropas. Tipo, Valeu a força, agora volta lá pro norte da África. Volta pro teu cantinho. e o Lépido se nega. E o Otávio Otaviano fica possesso, porque ele não arriscou tudo, deu all-in, quase se ferrou, pra depois ver o Lépido assumir a província, assumir o poder, assumir o controle. Isso é louco, né? Ele ficou bem pé da vida com isso e partiu diretamente lá pra ilha da Sicília pra ter um parlê com o Lépido. Bom, aqui a história é um pouco confusa, mas basicamente o Otávio Otaviano entra lá no acampamento onde está o Lépido. A princípio, as tropas do Lépido começam a saudar e fazer uma festa pro Otávio Otaviano, afinal, eles acabaram de vencer uma guerra juntos, né? Só que o Lépido, ao saber que o Otávio Otaviano estava no seu acampamento, pede para os seus centuriões, para um dos seus guardas ir lá e tirar o Otaviano à força. Aí aqui algumas divergências, dizem que um soldado do Lépido jogou uma lança e o Otávio Otaviano desviou, outra fonte diz que tentaram dar uma facada lá no Otaviano e um soldado salvou ele. Tem umas histórias conflitantes, mas o que a gente sabe é o seguinte: rolou um tumulto ali de alguns soldados do Lépido tentando expulsar o Otávio Otaviano. O Otaviano se retira e a grande maioria dos soldados não tenta fazer nada contra o Otávio Otaviano, dando a entender que foi um caso isolado esse ataque, né? Veio um comando do Lépido, mas essas tropas no geral não sentiam isso. O Otaviano então sai com a sua guarda pessoal ali, meio que fica na porta do acampamento, começa a juntar outras tropas, começa a pensar como agir, e tropas ali do acampamento do Lépido começam a abandonar o acampamento do Lépido e desertar, se juntar ao Otávio Otaviano. O Lépido, vale aqui ressaltar, ele nunca teve popularidade nenhuma com as tropas, e toda a legitimidade do segundo triunvirato se dava pelo Júlio César, né? O Lépido era um dos seus lugares-tenentes, o Marco Antônio era o seu lugar-tenente, seu principal, né? Eu digo lugar-tenente, seu principal general, e o Otávio Otaviano era o filho adotivo, né? Ele era o Júlio César Júnior, então toda a legitimidade se dava em torno de Júlio César. E na sociedade patriarcal romana, o nosso Otávio Otaviano, ele era o Júlio César agora, afinal foi adotado, afinal ele ia seguir o nome da família e tudo, e também, lembrando, era consanguíneo ali, ele era sobrinho neto do Júlio César. Mas o que valia na lei romana é que ele foi adotado, ele, né, usava o nome de Júlio César, o nosso Otávio Otaviano, já falei isso nos primeiros episódios que a gente começa a falar dele, né, a gente pode chamar ele de Otávio Otaviano, Júlio César, Augusto, vários nomes aí, então a legitimidade estava com ele. Os soldados ou adoravam seu pai, então quando vê que teve uma treta entre o Lépido e
o Júlio César Júnior, da peãozada, começa toda a desertar em direção ao Otávio Otaviano. Então ele não precisa nem lutar. Os soldados começam a desertar em massa ali pro Otávio Otaviano, e Lépido, que vai ficando completamente sozinho, quase que todas as suas legiões ali vão desertando, sobra ali algumas centenas para contar a história. Ele então vem e se entrega pro nosso Otavinho. O nosso Otávio Otaviano aceita a rendição e ele, de forma unilateral, expulsa o Lépido do triunvirato. Então, apesar do nome triunvirato continuar, agora era um biunvirato, era um triunvirato de 2. O Lépido não vai ser preso nem nada, ele vai basicamente viver aí sem nenhum poder político. Ele ainda era o Pontifex Maximus, era o título que o Papa tem hoje, né? Mas era o principal sacerdote de Roma. O Otávio Otaviano não tira esse título dele, ele vai continuar como Pontifex Maximus até a sua morte, mas meio que a carreira política do Lépido acabou com este episódio. Ele nunca mais vai tentar ser um grande figurão na cena e, melhor pra ele, vai viver em relativa irrelevância e obscuridade até a sua morte. A única coisa que ainda lhe dava um prestígio era esse título de Pontifex Maximus, mas veremos mais pra frente, com a morte de Lépido, o que acontece com ele. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Ano que vem tem mais. Ano que vem a gente vai olhar o que aconteceu com Marco Antônio quando ele se separa ali e o que ele faz nas províncias do leste, a tentativa de invasão de Parta, o seu affair ali com a Cleópatra, os filhos com a Cleópatra, donações de Alexandria. Vai ter muito papo pra gente ano que vem. E depois que a gente vê o que acontece com Marco Antônio nesse período aí de 42 a 38 a.C., a gente vai colocar os nossos dois heróis em rota de colisão com o outro, porque se for para essa república ficar império, só cabe um imperador nessa foto e alguém tem que morrer. Então vamos ver quem vai ser no ano que vem, porque por hoje é só. Fique com a gente e até!